Nós vamos ler a continuação da oração de louvor do profeta Abacuque, ali no capítulo 3 da profecia, agora a partir do versículo 3 até o versículo 16. Diz assim: Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contorcem. Passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas. Ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança, na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas aos pés as nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido, feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros, do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre e as ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi-o, e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Então a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Meus irmãos, nós temos visto que neste capítulo 3 se encontra a terceira e última oração do profeta Abacuque neste livro de profecias, que é também o registro das orações que o profeta fez a Deus e as respostas a estas orações. Nas duas primeiras orações, nós vimos ali o profeta indagando acerca da justiça e da santidade de Deus. Na primeira oração, ele pede a salvação do povo de Deus, do povo de Jerusalém, da igreja no Antigo Testamento em Judá, porque muitas pessoas que faziam parte deste povo se afastavam do Senhor para seguir a ídolos. Eles eram chamados, portanto, pelo profeta, lá no início do capítulo 1, nos primeiros 4 versículos, de perversos. Perversos que se voltavam contra os que são crentes, os justos. Ele pede para que Deus haja com justiça, purificando o seu povo, trazendo salvação. Ele clama na sua primeira oração: Senhor, até quando? Salva, Senhor, o teu povo. Ele diz claramente: e não salvarás, no versículo 2 do capítulo 1. O Senhor então responde o profeta que a salvação não viria por um avivamento, por uma mudança no coração da nação, pela eliminação do perverso sem que o justo não sofresse nenhum abalo. Não. A salvação se daria de forma dramática, porque Deus levantaria uma nação ímpia como sua vara de correção e de disciplina contra Judá e também uma vara de juízo contra as demais nações.
O profeta ouve estas palavras de Deus e fica perplexo, fica totalmente desbaratado em seu coração. Ele se coloca em uma posição de surpresa, porque ele esperava a salvação, ele esperava um modo mais tranquilo de lidar do Senhor com seu povo, mas Deus diz que usará uma correção dura, uma correção pela disciplina. Então o profeta ora, clamando ao Deus Santo pela fidelidade da sua santidade, das suas promessas pactuais. Deus tem uma aliança com o seu povo. Como ele traria alguém mais ímpio do que o seu povo para ser uma vara de justiça? Deus não estaria, de alguma maneira, manchando a sua santidade, usando o ímpio para os seus propósitos bons? Deus então responde esta resposta maravilhosa, surpreendente, que cobre praticamente todo o capítulo 2, do versículo 2 até o versículo 20. E nesta resposta, Deus demonstra ao profeta que ele fará as duas coisas. Ele trará condenação para os soberbos, que são aqueles que não servem a Deus, que não o temem, tanto dentro quanto fora da igreja. E ao mesmo tempo, ele preservará e dará vida aos crentes, aos que creem, aqueles que são justificados pela fé. Ele diz: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o meu justo viverá pela fé. Capítulo 2, verso 4. E diante desta resposta, Deus também garante ao profeta que a sua obra, através dos séculos, ela haverá de cumprir o propósito estabelecido por Deus. As promessas de Deus não cairão. O conhecimento da glória do Senhor atingirá todas as nações. A salvação e o plano de Deus de alcançar as nações chegará ao seu fim. Versículo 14. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E apesar de Deus trazer o castigo aos soberbos, castigá-los pela sua idolatria, pelo seu coração rebelde, que de maneira obstinada, de que maneira insistente se coloca contra Deus, Deus, ele permanece reinando. Nenhuma oposição pode atingi-lo, nenhuma ação dos ímpios pode tirá-lo do seu trono. A ele cabe o louvor. E assim o Senhor encerra a sua resposta no versículo 20. O Senhor, porém, está no seu templo, no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. E agora Abacuque contempla o templo de Deus. Ele vê o Senhor assentado no templo com os olhos da fé. E agora a oração de louvor de Abacuque, que encerra a profecia, ela junta o coração do profeta à vontade revelada do Senhor. Ele ora segundo a palavra do Senhor, de tal maneira que a oração é ao mesmo tempo a resposta de louvor do profeta a Deus e a resposta de Deus em sua fidelidade, nas suas promessas ao profeta e ao povo. Porque esta oração não é uma oração individual, queridos irmãos, é uma oração coletiva. Ela foi feita, ela foi de tal maneira composta na forma de um salmo, de um canto, para ser entoada pelo povo de Deus na presença do Senhor que habita no seu santo templo. Um cântico para ser cantado nos dias que precediam o juízo, um cântico para ser cantado na hora do juízo, um cântico para ser entoado nos dias do exílio, um cântico para ser cantado em todos os momentos em que o povo de Deus passar por dias de crise. Abacuque, então, nos ensina a louvar a Deus em tempos de crise. E agora, a partir do versículo 3, ele louva a Deus por sua misericórdia no dia da ira. Tudo que nós vemos, meus irmãos, a partir do verso 3 até o final da oração, no versículo 19, é apenas o desenvolvimento do versículo 2.
do versículo que abre a oração. Do versículo 3 ao versículo 16, que nós contemplamos no dia de hoje, meditaremos no dia de hoje, Abacuque vai nos falar que Deus haverá de exercer juízo, mas no meio da ira, ele sempre se lembrará da misericórdia. E a lembrança de Deus é uma alusão à sua aliança. Deus se lembra, isto é, ele traz ao seu coração aqueles que fazem parte da sua aliança para dar a eles misericórdia, para dar a eles salvação. Deus exercerá juízo e se lembrará, no meio do juízo, de exercer graça, misericórdia. E Abacuque, então, louva a Deus por sua misericórdia no dia da ira. E, a partir do verso 17 até o versículo 19, ele vai louvar a Deus por avivar a sua obra durante os séculos. Deus avivará o coração dos crentes. Deus renovará a fé do seu povo diante das adversidades, nos dias maus, no dia da ira. Então, primeiramente, ele fala da misericórdia divina. E, em segundo lugar, Abacuque, ele canta, ele louva o avivamento, a vida que Deus dá àqueles que são justos pela fé. Percebam, meus irmãos, o que o Senhor faz neste momento. Ele leva Abacuque a louvar, mesmo sabendo que o futuro traria para a nação, para a igreja, para o povo de Deus, tempos de crise, tempos difíceis, tempos de guerra, tempos de morte, tempos de disciplina. Deus coloca uma palavra e um cântico de louvor nos lábios do profeta. Meus irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis. Portanto, que Deus coloque nos lábios do povo dele louvor. Nós temos que parar de falar de medo, de morte, de tristeza e de angústia. Nós temos que louvar o Senhor nestes dias difíceis. E é isto que o profeta está nos ensinando. Ele recebe palavras do Senhor de um iminente juízo, da vinda de uma nação terrível para trazer uma disciplina igualmente terrível sobre o povo de Deus. E agora o Senhor o leva ao louvor, porque ele consegue, neste momento, tendo uma visão da perspectiva do santuário, do trono de Deus, do templo de Deus, ele consegue ver as coisas do ângulo do Senhor, e agora ele pode louvar. E o que significa louvar? Louvar é falar bem de Deus, é bendizer a Deus pelas suas grandes obras, pelas suas maravilhas, pelos seus feitos. E Abacuque, embora estivesse diante de um futuro incerto, tal como nós não sabemos o que nos aguarda, não sabemos se estas coisas vão se intensificar, não sabemos se o vírus vai ter tal mutação que as vacinas não adiantarão de nada, nós não sabemos como a política das nações se comportará diante dos desdobramentos desta pandemia, nós não sabemos como estará a política nacional no ano de 2022, nós não sabemos como se dará a perseguição ou não à igreja a partir desta nova conjuntura que temos vivido. Nós não sabemos em que grau será a crise econômica devido a esta crise em que as nações já começam e os mercados já começam a entrar em colapso. Nós não sabemos se a violência dos grandes centros e das cidades vai explodir. Nós não sabemos de nada. Essas coisas podem até vir em nossa mente. Os especialistas, sociólogos, pensadores, já têm falado destas coisas. Nós já temos visto alguns indícios destas coisas. O aumento do desespero, dos suicídios, o aumento das brigas e embates em famílias, o número de divórcios, o caos nas casas, nas famílias, na sociedade, nas pequenas e médias empresas, nas indústrias, nas nações, mas nós não temos certeza do que nos espera. No entanto, o profeta louva porque a segurança
do povo de Deus está no Senhor. E ele começa o seu louvor olhando para o passado. O louvor do profeta, aqui dos versículos 3 a 16, volta os olhos para o passado, para que ele possa compreender que o Deus que deu a palavra, que garante que ele preservará o justo que vive pela fé, que garante que o conhecimento da sua glória haverá de permanecer por todos os séculos e haverá de encher a terra como as águas cobrem o mar, é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de amanhã. Eu não sei o que esperar dos homens amanhã, mas eu sei o que esperar de Deus amanhã. É por isso que ele olha para os grandes feitos de Deus na história da redenção do seu povo, e ele louva a Deus por estes feitos. E é importante notar, meus irmãos, que ao relembrar destes feitos passados, o profeta, ele nota que há uma constante. Os personagens e contextos são diferentes, mas há uma constante em um personagem que é o mesmo, que é Deus. Deus é sempre o mesmo. Em todos os tempos, ele manifesta a sua ira, se vingando dos maus, soberbos e perversos. Mas em todos os tempos, ele preserva o fraco, o humilde, o abatido, aquele que crê e confia nele. Em todos os tempos, Deus, no dia da ira, ele se lembra da misericórdia. Então o profeta louva a Deus por sua misericórdia no dia da ira, porque ele conhece o Deus dos seus antepassados, o Deus revelado nas Escrituras, que é o registro dos feitos de Deus na história. Podemos então louvar a Deus por aquilo que ele fez e assim aprender com isso sobre o que ele fará. É esta lição que o profeta está a nos ensinar aqui. Vendo o que Deus fez, o meu coração fica confiante e firmado em saber que ele é o mesmo e que ele fará o mesmo. Embora o Senhor possa trazer crises econômicas, maiores pestilências e pragas sobre a terra, embora o Senhor, para cumprir os seus propósitos, possa trazer crise entre as nações e até mesmo guerras, ele permanecerá se lembrando da misericórdia no dia da ira. Então louvemos ao Senhor. Vejamos, meus irmãos, as características que nós podemos encontrar neste louvor do profeta, baseado na lembrança que ele tem de Deus agindo com misericórdia ao seu povo no dia da ira. Em primeiro lugar, nós vemos que o louvor surge de uma verdadeira adoração. Louvor e adoração são coisas diferentes, mas sempre estão juntos. É impossível louvar sem adorar. E o verdadeiro louvor, ele é um efeito da verdadeira adoração. E o profeta nos mostra isto. Em segundo lugar, ele apresenta-nos o louvor pelo fato de Deus ser imutável em seu modo de agir para salvar o seu povo. Deus é sempre o mesmo. Ele foi o mesmo em vários períodos históricos. Ele foi o mesmo no Êxodo, tirando o seu povo do Egito. Ele foi o mesmo no deserto, agindo com o seu povo pela disciplina para purificá-lo. Ele foi o mesmo com Josué na conquista de Canaã, no tempo dos juízes, no livramento dado através de Gideão, no tempo dos reis, tanto no Reino Unido com Davi, quanto no Reino dividido com Ezequias. Deus age com o mesmo modo de agir, porque ele é imutável em sua perfeição, em seu ser, em seus planos, em suas promessas. Por isso podemos louvá-lo. E em terceiro lugar, nós também temos que aprender, meus irmãos, e isto é duro. E a falsa teologia que distorce a Bíblia, tão comum nos púlpitos dos nossos dias, tem tirado esse tipo de louvor da boca do povo de Deus. Temos que louvar a Deus pela vingança dele contra os soberbos,
contra aqueles que não se submetem ao Senhor, contra aqueles que negam o Senhor Jesus, contra aqueles que zombam de Deus e do seu ungido. Temos que louvar a Deus pela sua vingança. E o profeta também faz isso. Ele louva porque ele adora. Ele louva porque Deus é imutável em seu plano redentivo. E ele louva porque Deus se vinga dos seus inimigos. E é o que nós encontramos nos versos 3 a 16. Vejamos, meus irmãos, que nos versículos 3 e 4 nós temos o louvor surgindo como uma reação, como um efeito da adoração. Se louvar é bem dizer a Deus, falar bem de Deus pelos seus atos de justiça, pelos seus grandes e poderosos feitos, pelas maravilhas que ele opera. A adoração, ela é o se debruçar, é o ato do homem de prostrar-se diante de Deus por ver quem ele é, por contemplar a sua glória. E os versículos 3 e 4, eles fazem alusão à glória de Deus. Literalmente no verso 3, a sua glória cobre os céus. E no verso 4, que também alude à glória do Senhor, o seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. A glória de Deus, como definiu um teólogo reformado chamado Arthur Pink, é todo o brilho intenso dos atributos de Deus. A glória, portanto, meus irmãos, é a manifestação de quem Deus é, da sua imutabilidade, da sua unidade, da sua autoexistência, da sua perfeição por ser eterno, da sua perfeição e infinitude por ser imenso. A glória é a manifestação da sabedoria, do poder, da soberania, do amor, da bondade, da justiça, da ira, da misericórdia, da onipotência, da onisciência, da onipresença. Enfim, a glória é a manifestação dos atributos de Deus, de tudo aquilo que ele é. É a revelação do ser de Deus aos olhos humanos. E, queridos, quando nós contemplamos a glória do Senhor, nossa única atitude é adorar. E adorar significa se prostrar. Quando Isaías viu a glória do Senhor, conforme está em Isaías 6, quando ele contemplou o Senhor entronizado no seu alto e sublime trono, sendo adorado pelos serafins, sendo proclamado como santo, 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 ele se prostrou. E ele diz, ai de mim. Todos os servos de Deus que tiveram esta experiência de contemplar a glória visível do Senhor, tiveram a mesma atitude. E aqui, o profeta, ele nos remete a um evento histórico. Os versículos 3 e 4 nos falam do Monte Sinai, quando a glória de Deus desceu sobre o Monte Sinai e o povo contemplou aquela cena que diz o livro de Hebreus, no capítulo 12, a Epístola aos Hebreus, que foi uma cena terrível. Nuvens espessas desceram do céu à terra, e sobre aquelas nuvens estava o Senhor, entronizado entre os querubins, mas eles não poderiam contemplar a glória de Deus diretamente para não morrerem. Mas o simples manifestar da glória de Deus trouxe trovões, raios, estrondos, fez abalar a terra, grande luz, sonido de trombeta, o clangor terrível, o terremoto sobre o monte abalou as estruturas da terra e o povo ficou aterrorizado. E quem tocasse no monte seria morto. Meus irmãos, a glória de Deus, a beleza da santidade de Deus revela o quão pecadores nós somos e o quão necessitados estamos de um mediador. Para que o povo pudesse chegar a Deus no Sinai, foi necessário que Deus levantasse um mediador, um tipo, um modelo daquele que é o perfeito mediador, Cristo. E Moisés, representando a Cristo de maneira provisória e imperfeita, subiu ao monte e, por não ser santo e sem pecado, não pôde contemplar a glória de Deus. Mas Cristo, que é a própria glória de Deus, nos revela em seu rosto de misericórdia a glória do Pai, para não sermos consumidos. Abacuque viu a glória do Senhor em seu templo.
E agora ele louva ao Senhor, porque ele contemplou quem Deus é. A essência do verdadeiro louvor é descrever os feitos de Deus, compreendendo o quão santo, o quão glorioso, o quão poderoso e justo ele é. Veja, o poder dele se manifesta. Meus irmãos, com um simples vírus, Deus abala toda a terra. Pensem se ele derramasse todos os 7 cálices da ira dele sobre a terra, em um só momento, tudo seria consumido. Ele preserva a terra pela sua bondade e misericórdia. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e diante da contemplação de quem é Deus, da sua glória, do seu resplendor, o homem deve adorar e, consequentemente, louvar, declarar os feitos do Senhor, declarar os seus poderosos atos de justiça. A revelação da glória de Deus leva o homem a cantar o louvor das suas obras. E Abacuque, então, por ver a glória, verso 3, ele diz que a glória do Senhor se manifesta e, como consequência, a terra se enche do seu louvor. Meus irmãos, até os demônios, até os ímpios, no dia do juízo, quando a glória de Deus se revelar dos céus na pessoa de Cristo, vão adorar e vão louvar. Porque toda língua haverá de declarar que ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. É impossível contemplar a glória de Deus sem nos prostrarmos. É impossível ver a beleza da santidade de Deus sem louvarmos. Nós estamos, meus irmãos, com muito medo do vírus. Mas será que Deus tem despertado com este vírus o temor daquele que é o criador do vírus? O criador dos céus e da terra? E é exatamente isso que nós encontramos no versículo 5. Porque agora Abacuque retrocede o seu pensamento a um tempo ainda anterior ao Sinai. Há alguns meses antes daquele evento, porque eles chegaram no Sinai 3 meses depois da última das 10 pragas, conforme está registrado em Êxodo 19. E Abacuque agora lembra dos eventos das 10 pragas no Egito, e ele diz, adiante dele, de Deus, daquele que tem toda a glória, que tem velado sobre aquela nuvem espessa, o seu poder, adiante dele vai a peste e a pestilência segue os seus passos. Deus usa até o mal para os seus propósitos bons e gloriosos, porque ele é soberano, ele está no seu santo templo entronizado e tudo ele faz conforme lhe agrada para realizar os seus propósitos que são santos, justos e bons. Todos os caminhos do Senhor são justiça. E agora Abacuque começa a louvar ao Senhor pela imutabilidade dele, que foi comprovada pelo seu povo na história da redenção de Israel. Os versículos 5 e 6 começam a nos falar de Deus agindo no Egito, Deus enviando pragas e pestes, Deus fazendo tremer a terra, Deus sacudindo também as nações inimigas de Israel. Tudo isto para cumprir a promessa que ele havia feito a Abraão, de dar a terra de Canaã à nação que ele formaria a partir da semente de Abraão, para que por meio daquelas promessas, um dia, viesse o descendente da mulher, o descendente de Abraão, através do qual a salvação chegaria às nações que estão perdidas, que estão cegas pelo diabo, que estão andando segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que agora atua nos filhos da desobediência. Deus revelou sua glória através destes atos de justiça contra o Egito para salvar o seu povo e para trazer a grande salvação através do povo de Israel.
Abacuque ainda enxergava estas coisas, como declara mais tarde o apóstolo Pedro, entre sombras. Ele estava ainda enxergando entre sombras, mas ele sabia da promessa, ainda viria um ungido, conforme está no verso 3, para salvar o teu ungido. Aqui uma referência a Davi, mas profeticamente uma referência também ao Messias, que é Cristo. Deus agindo na história, Deus demonstrando o seu poder para conduzir a história de tal maneira que as ações do mal, através de homens soberbos, fossem refreadas, de modo que o ungido, o Cristo, viesse ao mundo para a salvação dos pequeninos, de todo aquele que nele crê. Porque, meus irmãos, é em Cristo que a glória e o resplendor da glória do Pai se expressa de maneira exata, porque Cristo é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus, conforme está em Hebreus 1:3. Cristo veio ao mundo para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face dele, na face de Cristo. 1 Coríntios 4:6. Ele é a luz que brilha nas trevas, conforme está em João, no capítulo 1, no versículo 5. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, João 1,14. Os atos redentivos de Deus, desde os dias do Êxodo, desde os dias remotos dos patriarcas, todos eles são ações de Deus, são intervenções do Senhor para refrear o mal e para trazer o cumprimento da sua promessa de salvação, para reconciliar os seus eleitos com Ele mesmo, através do seu ungido, para nos livrar da condenação eterna. Deus é bom em seus caminhos, meus irmãos. Porque conforme está em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículos 3 e 4, se o evangelho está encoberto, diz o apóstolo, se o nosso evangelho está encoberto, é para aqueles que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século, Satanás, cegou o entendimento para que não cheguem ao conhecimento da verdade, da glória de Deus em Cristo. Eles foram cegados, meus irmãos, os homens foram cegados para que a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, não resplandeça para eles. Abacuque, então, ele declara que Deus, nos seus atos de redenção ao longo da história, tem manifestado o resplendor da sua glória, como raios de luz. Os trovões, raios, o clangor da trombeta que foram sinalizados na manifestação de Deus no Monte Sinai são figuras da palavra. A glória de Deus se revela em Cristo e a glória de Deus se revela na palavra. Cristo é a palavra encarnada. A Bíblia é a palavra registrada pelo poder do Espírito Santo. Ele nos fala, então, de Deus agindo no Êxodo, de Deus agindo no Egito para libertar o seu povo, de Deus agindo nos tempos de Gideão, quando as tendas dos midianitas foram desbaratadas e o povo de Israel foi libertado, ali no verso 7. Deus demonstra todo o seu poder também nos dias de Josué, conforme nós encontramos no verso 11, quando o Senhor, para que o seu povo vencesse contra os inimigos cananitas e tomasse posse da terra prometida, fez o sol e a lua pararem nas suas moradas e o povo então venceu sua batalha. Deus agiu nos dias dos juízes, conforme nós encontramos no verso 12, porque nos tempos dos juízes Deus foi desbaratando as nações que atacavam Israel através dos 12 juízes que ele levantou. Deus agiu nos dias de Davi, conforme nós encontramos no versículo 13. Ele salvou o seu ungido, que aqui é uma referência direta a Davi, mas também uma referência profética a Cristo, que é o ungido que se assentou eternamente no trono de Davi. E Deus salvou o povo dele através
do seu ungido, daquele que reina no seu trono em Israel, em Sião. E também nos dias de disciplina, quando o trono de Davi perdeu 10 tribos, quando o reino foi dividido entre as tribos do norte, que ficaram em Israel, cuja capital era Samaria, as tribos do sul, que tinham sua sede e capital em Jerusalém, nos dias também em que a Síria assolou o norte e levou os israelitas do norte para o cativeiro, Deus agiu, conforme está no verso 14. Os assírios tentaram também tomar Sião, destruir Jerusalém, acabar com o reinado dos filhos de Davi na cidade do Senhor. E naqueles dias era rei Ezequias. Ezequias orou ao Senhor e, sem levantar uma arma, Deus, com seu anjo, destruiu centenas de milhares de inimigos e os assírios tiveram que fugir da presença do Senhor. Portanto, meus irmãos, nós temos que louvar a Deus, porque a história da redenção e também a história da igreja, eu creio também que a história da vida de muitos de nós nos dão testemunhos abundantes de que Deus, nos dias de ira, nos dias de juízo, nos dias em que Ele vem julgar a terra, Ele age com graça, com misericórdia, com salvação para com seu povo. Ele se lembra da misericórdia. Deus tem se lembrado da misericórdia. A igreja cristã, meus irmãos, tem resistido a perseguições, a imperadores romanos cruéis, 10 imperadores que lançaram cristãos em arenas para serem comidos por feras, para serem traspassados pelas lanças e espadas de gladiadores sanguinários, cristãos queimados vivos em suas orgias, cristãos sendo vítimas de toda sorte de perseguição, e a igreja permaneceu contra as perseguições dos próprios líderes corruptos da igreja medieval, a igreja permaneceu contra todo o mundanismo e toda sorte de superstições que o diabo colocou pelas portas da igreja, e Deus tem retirado dela os justos, os fiéis, que creem na palavra do Senhor e perseveram em obedecê-la. Deus preserva o seu povo. Ele preservou no Êxodo, Ele preservou na peregrinação do deserto, Ele preservou nos dias da conquista de Canaã, nos dias dos juízes, nos dias de Gideão, nos dias do rei Davi, nos dias de Ezequias. Deus, Ele preserva o seu povo. Temos que louvá-lo. Temos que louvar o Senhor. Mas, meus irmãos, chegamos então a um ponto difícil e necessário, porque também nós podemos perceber, principalmente a partir do versículo 8, quando o profeta muda a forma de referir-se a Deus neste salmo, nesta oração de louvor, neste salmo de louvor. Porque dos versículos 3 a 7, ele fala de Deus na terceira pessoa, falando sobre o que Deus fez. Mas agora, a partir do versículo 8, ele se dirige a Deus em segunda pessoa. Ele fala de Deus como um poderoso guerreiro, e ele fala diretamente a Deus. Tu, Senhor, é um guerreiro poderoso. O Senhor está no seu trono, recebendo toda adoração. Mas este trono que se encontra no seu templo, ele também é um trono de um Deus soberano, de um guerreiro poderoso, e que haverá de revelar a tua ira. E por vários momentos aqui, nós somos lembrados de que Deus está irado. Veja no versículo 8. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? Vejam no versículo 12, queridos irmãos. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas aos pés as nações. Deus age com ira. Não é esta a verdade que nós encontramos no Novo Testamento? Quando o apóstolo, em Romanos, no capítulo 1, versículo 18, versículo que abre a exposição do Evangelho em Romanos, Paulo
fala exatamente ali de Abacuque, no versículo anterior, quando ele proclama o Evangelho, e ele diz que nesta epístola ele vai anunciar, ele vai expor o Evangelho, ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela do Evangelho de fé em fé, porque está escrito lá em Abacuque: o justo viverá por fé. Por isto, por este motivo, pelo fato de Deus se lembrar da misericórdia, de Deus trazer a salvação, de Deus manifestar o seu poder salvador por meio do Evangelho, para justificar aquele que crê, que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Percebam, meus irmãos, a Bíblia, embora ela tenha sido escrita por vários autores humanos, ela tem um só autor, que é o Espírito Santo, e o mesmo Espírito que falou a Abacuque é o Espírito que falou ao apóstolo Paulo. Deus se lembra da misericórdia, Deus traz salvação, mas ele também manifesta a sua ira. Meus irmãos, se Deus não agisse com ira, onde que o mundo ia parar? Nós vivemos em dias em que as nações abandonaram de forma terrível a Deus e elas têm se voltado cada vez mais para o culto do prazer, do hedonismo, dos bens desta terra, e a igreja embarcou nesta mesma visão de mundo. Quantos jovens cristãos estão preocupados com carreira, com segurança financeira, preocupados com bem-estar, viagens, coisas boas desta terra? Não querem ter filhos, não querem que seus filhos sejam missionários ou pastores para não sofrer. Esta ideia de que nós estamos aqui e que não podemos sofrer é uma ideia do mundo, instilada no coração do homem desde o Éden por Satanás. Foi Satanás que colocou isso no coração de Eva. Você merece mais. Deus te deu pouco. Você merece ser como ele. E a igreja tem tomado este mesmo tipo de filosofia de vida como algo bom, salutar, e tem colocado esta semente do mal na sua visão e na sua pregação. Deus então manifesta a ira, para que no meio da ira ele manifeste também a graça, a misericórdia. É isto que o apóstolo Paulo pregou, é isto que o Senhor Jesus pregou, é isto que João Batista pregou, é isto que todos os profetas pregaram. O dia do Senhor chegou, arrependei-vos. É dia de ira, é dia de trevas, é dia de juízo, mas também é dia de salvação. Então o profeta é levado a louvar ao Senhor pela ira. Ele reconhece a soberania e o poder de Deus. Ele reconhece que o Senhor é santo e justo e ele pode julgar a terra com a sua ira, porque a terra lhe pertence. E ele manifestará a sua ira como justo e santo juiz. O Salvador e Senhor da igreja é também o Senhor de todas as nações. As nações que são antagônicas e hostis ao Evangelho, à verdade de Deus, à palavra de Deus, meus irmãos, elas serão esmagadas. Por que nós temos que nos preocupar com os nossos parentes, com os nossos queridos que não são crentes? Porque se eles não se converterem a Jesus, eles serão lançados no inferno. Deus trará o juízo. Deus manifestará a sua ira. Ele já manifesta com juízos temporais neste mundo e ele manifestará o fogo abrasador da sua ira no juízo eterno contra todos os soberbos. As nações que se levantarem contra Cristo, elas haverão de pagar, conforme está no Salmo 2, no versículo 9, com vara de ferro as regerá e as despedaçarás
como um vaso de oleiro, e este mesmo salmo ecoa lá na visão de João em Apocalipse, no capítulo 12, a respeito da ascensão de Cristo para assumir o cetro do seu reino, e ele recebeu um cetro de ferro, cetro pelo qual ele esmaga os seus adversários, e por fim ele esmagará o próprio Satanás. Ele já esmagou a serpente na cruz e ele a esmagará de forma cabal no juízo final. Quando Deus vier para salvar, ele também trará o seu juízo. Quando Israel foi tirado do Egito com salvação, com graça, através do símbolo do Cordeiro Pascal, que apontava para o símbolo de Cristo, que morreu para que nós fôssemos salvos, Deus trouxe também juízo contra os egípcios. E em todos estes atos de Deus, quando Deus trouxe Israel para possuir Canaã, houve juízo contra Canaã. Quando Deus livrou Israel das nações vizinhas pela mão dos juízes, Deus manifestou sua ira contra aquelas nações que se opunham ao povo santo. E o mesmo nos tempos de Davi, de Ezequias, e o mesmo aconteceria nos dias vindouros, no que diz respeito à perspectiva de Abacuque contra a Babilônia e todas as nações pagãs que se levantassem. O mesmo Cristo que veio para salvar, a Bíblia nos diz em 1 João 3,8, ele veio também para destruir as obras do diabo e aqueles que servem ao diabo, que negam a Deus, que negam a sua palavra e que andam obstinados nos caminhos de Satanás, nos caminhos da mentira, nos caminhos do engano, nos caminhos do pecado, porque todo aquele que pratica as obras do diabo é filho do diabo, conforme a palavra nos ensina em 1 João, no capítulo 2, no versículo 9. Meus irmãos, é isto que nos fala o Apocalipse. No capítulo 19, é declarado que o Senhor virá e haverá uma carnificina como nunca vista na história do mundo. Ele haverá de esmagar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, e o sangue escorrerá do lagar da ira de Cristo. No entanto, nossas igrejas foram tomadas pelo liberalismo religioso. A heresia que diz que a Bíblia ela não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Que há coisas na Bíblia que nos agradam que vêm de Deus, mas que há coisas na Bíblia que devem ser interpretadas segundo os padrões do homem. Que o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Jesus do Novo Testamento. Que nós devemos enxergar a Bíblia com olhos do homem moderno, do homem iluminado. E esse tipo de ideia já entrou nos arraiais evangélicos e o pentecostalismo das igrejas evangélicas foram contaminadas pelo liberalismo, em que o sentimento e o coração humano são o árbitro da interpretação da Bíblia. A Bíblia deixa de julgar o homem passa a julgar a Bíblia. E aquilo que o homem não aceita da Bíblia, ele lança fora. E o Deus que julga, o Deus que é irado contra o pecado, o Deus que destrói os seus inimigos, o Deus que vem junto com ele, com peste, com espada, com furor, este Deus santo e justo, ele é um Deus que é politicamente incorreto, é um Deus que não serve para nós. Meus irmãos, é por isto que a maioria dos que se dizem cristãos, eles negam a doutrina chamada de calvinismo, que não é calvinismo, é a doutrina bíblica da soberania de Deus, da santidade e da justiça de Deus. São crentes que não conhecem o Deus da Bíblia, mas que servem um Deus que eles inventaram em sua própria cabeça. Um Papai Noel, e não um Deus vivo e verdadeiro. Você se envergonha da ira de Deus para com os pecadores? Você se envergonha das justas punições que Deus trará e fará visitar sobre nós? Então, você se envergonha da cruz. Porque a mesma ira de Deus que cai sobre os pecadores é a ira que Deus derramou sobre o Cordeiro dele que tira o pecado do mundo. A ira de Deus que virá sobre os pecadores,
que não creram em Cristo e que são convidados a crerem a Cristo, porque o chamado da pregação do Evangelho, a vocação geral, ela é universal. Esta mesma ira foi derramada na cruz. Em 2 Coríntios 5:21, a Bíblia nos diz que Cristo se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quando Deus revela a misericórdia nos dias da ira, é porque antes a ira foi derramada naquele que é o vaso de misericórdia, que é Cristo. Cristo, meus irmãos, é a prova de que a ira de Deus é justa e de que a ira de Deus é certa e verdadeira. Abacuque, então, louva a Deus, não só pelos seus atos de salvação, pela misericórdia do Senhor nos dias da ira, mas ele louva o Senhor pela vingança da sua ira contra os soberbos. Todas estas ações, e você deve saber disso, elas visam a glória de Deus, mas não apenas a sua glória, elas visam ao triunfo dos crentes. Deus age no mundo, enviando pestes, enviando juízos para que a igreja triunfe. Se Deus não refreasse o mundanismo na igreja em nossos dias, se Deus não usasse um vírus para acabar com a pregação mentirosa de que crente não pode adoecer, cadê os curandeiros da televisão? Se Deus não usasse um vírus para acabar com a pregação mentirosa de que hoje ainda Deus fala por sonhos, por visões e por profecias, cadê as profetadas que não profetizaram o Covid, que não profetizaram que as igrejas seriam fechadas? Se Deus não usasse estas coisas, a igreja seria cada vez mais tomada pela heresia e pela corrupção. Mas estes atos de juízo de Deus na história são para o bem da igreja, são para a purificação do seu povo, são para a salvação e misericórdia dos pequeninos justificados pela fé. Mas, meus irmãos, os cristãos de hoje em dia, do mundo ocidental, eles testemunharam cada vez mais em nossas próprias nações o afastamento que nossas nações têm tido das verdades bíblicas. Hoje, o certo é errado e o errado é certo. Ser uma mulher de família, um pai de família, criar a sua família, é ser uma pessoa machista, uma pessoa terrível, ditatorial. O bom é viver uma vida imoral, sem regras, libertinas. E a sociedade tem se afastado dos princípios e valores estabelecidos pelo Senhor em sua palavra. Embora nós estejamos orando e esperando por avivamento, a Bíblia nos diz que os avivamentos podem vir. As reformas espirituais e religiosas também podem vir como resposta à oração do povo de Deus, mas não podemos nos esquecer, a ira de Deus também virá em todas as épocas. O que cabe a nós, meus queridos irmãos, ao vermos isto, é dar glória ao Senhor e cantar louvores ao seu poder, aquele que no meio da ira se lembra da misericórdia. Reconhecer que ele é soberano, reconhecer a sua glória, reconhecer que todos os seus caminhos são justos e santos. Eu quero terminar concluindo que Abacuque louva ao Senhor, apontando para nós, principalmente no versículo que conclui essa primeira parte, e que já é uma introdução da segunda parte deste hino, deste cântico, desta oração de louvor. Ele conclui que nós temos que encarar que só há dois caminhos. Ele diz no verso 16, então eu ouvi o Senhor e meu íntimo se comoveu. À sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. O resultado do misericordioso livramento que ele aguarda o faz recuperar em sua mente não apenas
a visão passada dos atos poderosos de Deus para salvar o seu povo, mas também as aflições que chegariam naquele momento antes de uma salvação futura. Ele sabe que Deus será misericordioso, que Deus se lembrará da misericórdia no meio da ira, mas que a ira virá. Porque sendo Deus santo e justo, cheio de glória e de poder, ele não pode deixar com que sua longanimidade se estenda infinitamente. Um dia a ira dele recairá contra aqueles que zombam da sua santidade e que praticam o mal. O Criador abalará a criação, assim como ele um dia abalou o Mar Vermelho, o Rio Jordão, assim como ele abalou os impérios, o Egito e os inimigos de Israel, ele ainda abalará a criação. E ele terá um momento em que ele abalará todo o cosmos na volta de Cristo. Nós não sabemos se a nossa geração é a geração do fim, mas até o fim, Deus agirá com avivamentos, mas Deus também agirá com abalos da sua ira. Então, cabe-nos, meus irmãos, como fez Abacuque, também convocar o nosso coração diante de Deus, para sabermos que diante destas terríveis providências do Senhor, da manifestação terrível do seu juízo e da sua ira contra uma geração má e corrupta, inclusive contra uma igreja que tem se deixado influenciar pelas corrupções da nossa geração, tornando-se um sal insípido e não um sal que traz sabor. E Deus manifestará sua justiça e nós aprenderemos a louvá-lo no dia da ira. Não apenas pela sua ira, mas porque no dia da ira ele agirá com misericórdia e com salvação. Que Deus aplique esta palavra ao coração de cada um de nós. Meus irmãos, não tema o vírus, tema aquele que é o Senhor do vírus. Não tema a crise econômica, tema aquele que faz abalar os céus e a terra, que dá o pão, que dá a água, que dá o sol, que também pode retirar estas coisas pelo seu poder. Tema ao Senhor e o louve. E o louve. Louve ao Senhor, porque até mesmo quando ele permite, como diz aqui o profeta no verso 16, que passemos por estas crises que fazem nos estremecer, crise que nos faz silenciar, nós podemos saber que Deus trará salvação. Ele destruirá os seus inimigos, os soberbos, mas ele salvará os fiéis, aqueles que confiam nele. Que Deus nos ajude, que Deus aplique essa palavra ao nosso coração. Eu sei que essa palavra é muito difícil de ser ouvida, porque os nossos ouvidos estão acostumados a ouvir tantas bobagens, né? Tanta autoajuda, tanto vai dar tudo certo, não vai dar nada de mal, mas esta não é a palavra de Deus. O que nós ouvimos agora é a palavra de Deus. E que nós fiquemos com a palavra de Deus, porque ela é a verdade. Que Deus nos abençoe.